2 Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 1, para a gente poder entender melhor o texto, diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego e só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito Santo, me ajuda nesse momento. Me ajuda para poder ter a sensibilidade de falar aquilo que o Senhor queres falar na tua igreja, aquilo que o Senhor queres direcionar a tua igreja, e também, como foi orado no início, que o Senhor venha preparar o nosso coração para que nós possamos receber a boa semente e que lá na frente possa dar o seu fruto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, gente, andei conversando no culto da manhã, e essa semana foi uma semana bem difícil para a nossa família, para mim, família paterna no caso, porque essa semana a gente perdeu, terça-feira nós perdemos a minha avó materna, minha avó paterna no caso, e foi um momento muito difícil, entendeu? E o pastor já tinha conversado comigo domingo para eu poder estar aqui ministrando, e como eu falei de manhã, durante a semana é difícil você parar, se esvaziar e você ser ministrado por Deus, porque dentro de você está cheio de sentimentos e diversos sentimentos, e você se esvaziar de tudo de uma hora para outra é difícil parar. Então foi uma semana um pouquinho complicada, mas por outro lado, quando acontecem essas coisas com a gente consegue parar um pouco e consegue refletir sobre algumas determinadas coisas, porque o nosso tempo hoje é tão corrido, e o Michel falou isso de manhã, e falou com muita propriedade. Às vezes a gente não tem nem tempo para cuidar das nossas coisas, quanto mais olhar para os outros. Então às vezes a gente consome o nosso tempo naquilo que a gente tem que fazer, naquilo que a gente quer alcançar, nos nossos objetivos, nas nossas metas, e às vezes a gente não tem tempo para parar, e como o nosso mestre ele diz, a gente perdeu a capacidade de contemplação das coisas. Isso é uma verdade. A gente hoje consegue andar na rua, e eu acho que eu já falei isso aqui em outra oportunidade, e a gente anda e não vê nada. Então, até pouco tempo atrás era assim que eu andava na rua, e às vezes passava as pessoas, às vezes nem via. Por quê? Porque a cabeça está a mil, está pensando em outra coisa, está pensando e vai embora, e às vezes a gente não percebe as coisas. Mas quando a gente para poder pensar, a gente, na reflexão, a gente consegue receber alguma coisa de Deus, porque a gente parou
para poder refletir a respeito da sua vida, e à medida que quando a gente vai refletindo, a gente vai vendo as coisas de Deus, a gente vai começando a pensar nas coisas de Deus, e foi isso que aconteceu. Então, quando eu parei para pensar na vida, como foi a vida da minha avó, como foi meu relacionamento com ela, automaticamente eu comecei a pensar sobre vida cristã, eu comecei a pensar sobre o cristianismo, sobre o cristão, e era isso que eu quero falar com vocês um pouco, quero conversar com vocês um pouco essa noite, sobre vida cristã. De manhã também foi falado o mesmo assunto, então quem veio de manhã vai ouvir alguns repetecos e algumas coisas, mas o meu intuito é que a gente possa refletir sobre a vida cristã. Por quê? Porque nós passamos tão rápido aqui nesse mundo, nós vivemos tão rápido e parece que nós vamos ser eternos aqui, porque a gente corre atrás de tanta coisa, mas a gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida daqui a 5 minutos. E a gente está correndo, está projetando. Claro que nós temos que ter projetos, temos que analisar, temos que ter um planejamento da nossa vida, mas a nossa vida não pode estar pautada naquilo que é terreno, porque se daqui a 5 minutos nós não estivermos mais aqui, nós corremos atrás de vento. Por quê? Porque nós nos empenhamos, nós nos esforçamos, nós nos dedicamos para alcançar algo e nós não alcançamos. Então, o meu intuito é de poder estar falando isso, de poder estar falando como a gente está sendo relevante aí fora para as pessoas ou não, o que as pessoas esperam da gente, ou como a gente deveria se portar. Então, eu gostaria de estar conversando sobre isso. Não sei se vai dar para falar tudo, mas aos pouquinhos a gente vai falando os assuntos aqui. Pois bem, nós vivemos numa era da pós-modernidade. Então, passou a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna. Hoje o período é o contemporâneo, mas para as pessoas que estudam sociologia, chamam essa era da pós-modernidade. Então, hoje vivemos a pós-modernidade. Eu acho que vocês já escutaram falar sobre isso em algum momento. Não sei se eu já falei sobre isso aqui, eu acho que eu já falei um pouco. Mas a característica da pós-modernidade é um mundo sem padrões. Então, hoje, a nossa sociedade pós-moderna é uma sociedade que não tem padrões, mas é uma sociedade que tem verdade. Então, como é que funciona isso? Não existe o certo e não existe o errado, mas existe aquilo que eu acho e aquilo que eu tenho convicção. Então, uma pessoa tem uma ideologia de vida com base naquilo que ela acredita, com base naquilo que ela aprendeu, com base naquilo que ela viu uma pessoa fazer, ou naquilo que ela achou legal. Então, ela forma a ideologia de vida dela e aquilo passa a ser a verdade dela. Então, isso abre a possibilidade de outra pessoa também crer em outra coisa, outro determinado, tem outra ideologia de vida com base também naquilo, e aquilo passa a ser a verdade dela. Então, a sociedade hoje, ela não tem um padrão fixo do que é certo e o que é errado. O que existe hoje é, você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Então, essa é a característica principal da pós-modernidade aí que a gente vai estar conversando até um pouco mais à frente. Mas quando a gente fala de igreja, quando a gente fala de vida cristã, a gente vê uma parcela da sociedade que está andando totalmente na contramão desse conceito que o mundo hoje aplica para a gente. A gente... Tá gravando, cara? Só para perguntar. Faz isso não, cara. Sempre? Vai botar no YouTube, não, né? Que isso. Então, a gente vê uma parcela de pessoas que estão andando na contramão daquilo que a sociedade aplica. Então, ou deveria estar, né? No caso. Mas... a igreja, ela é regulamentada por padrões. Na igreja não existe verdade. Você não tem uma verdade, o Michel não tem outra verdade, mas a igreja existe um padrão fixo, determinado por causa de Cristo. Então Cristo define um padrão da igreja. A igreja tem que ser assim. Ou deveria ser, né? A gente vai chegar também um pouco mais lá na frente. Deixa eu ver aqui que é um pouquinho extenso, para eu poder não me perder. Mas hoje a igreja, ela é tão esvaziada, e hoje a igreja, ela é tão rasa no conceito
de espiritualidade com Deus, no conceito de relacionamento com Deus, que muitas vezes a igreja ela vai se fundamentando, e quando eu digo igreja, para ficar bem claro, eu não falo de uma estrutura, eu não falo de uma denominação, mas eu estou falando de mim e de você. Então, quando eu estou falando de igreja, a igreja vai crescendo, vai se fundamentando, e muitas vezes, sem a gente perceber, a igreja, nós nos fundamentamos naquilo que é valores e princípios da sociedade. Então, quando a gente firme se fundamenta naquilo que são valores e princípios da sociedade, automaticamente, quando a gente cresce e tem um entendimento, a gente vai ser o reflexo daquilo que é a sociedade. E isso é muito sério. E isso é muito sério nos nossos dias. Por quê? Porque hoje a igreja tem como conceito de ser um bom cristão aquilo que, na verdade, faz parte do cristianismo, mas não é o alvo ou o sentido central do cristianismo. Muitas vezes, quando a gente fala de bom testemunho, a pessoa tem um bom testemunho, a pessoa é um bom cristão, a gente entende que aquela pessoa não passa cheque sem fundo, essa pessoa paga suas contas, essa pessoa não tem gato em casa, essa pessoa não faz uma série de coisas. Então, automaticamente, a gente define o cristão com base naquilo que é na sociedade. Mas você ser cristão não significa que você paga suas contas em dia. O fato de você não ter gato em casa não significa que você é um cristão. Significa que você é um bom cidadão. E muitas vezes a gente não se atenta e confunde um pouco entre o ser bom cidadão e o ser cristão. Quando eu falo de cristão, eu falo de uma pessoa que fundamenta aquilo que ela crê, que fundamenta a sua fé nos valores e princípios de Cristo. Isso é ser cristão. E a gente vai discorrendo aqui um pouco aqui e vai entendendo o que são valores e princípios de Cristo. Então, o cristão, ele se fundamenta unicamente nesse sentido, nos valores e princípios de Cristo. E hoje é um problema sério, porque hoje, se você juntar 5 cristãos de denominações diferentes e botar para conversar aqui, a gente não consegue falar a mesma língua. Isso é curioso, porque no meu trabalho, às vezes a gente vai trocar uma ideia de Cristo, a gente vai falar sobre a consciência de Cristo, a gente vai falar alguma coisa e a gente não consegue se entender a respeito daquilo que a gente está falando. Isso é curioso. Por quê? Porque na Bíblia diz que há um só Deus, um só batismo, uma só fé. Mas hoje, são quantos mesmo que tu pesquisou? Quantos milhões? Que isso, esse cara é bom mesmo. 42,3 milhões de evangélicos no mundo, que cada um tem uma visão diferente a respeito de Cristo. Se a gente pegar 5 caras aqui e pedir para explicar por que é cristão, ou definir, cada um vai falar com as suas palavras. Claro, eu não estou querendo dizer que vai falar uma única palavra. Cada um vai ter uma ideia, vai ter uma consciência de Cristo. Isso aí é lógico. Mas o que eu estou querendo dizer é que a ideia central é diferente. Nós não vamos ter a mesma ideia central do que a gente acha a respeito de Cristo, a gente acha a respeito de salvação. Cada um vai achar uma coisa totalmente diferente. Então isso é muito curioso. E acaba, sem a gente perceber, tendo cada um a sua verdade e não tendo princípios. Então a igreja acaba gerando uma crise de identidade na igreja. A igreja, ela não sabe mais quem ela é, ela não sabe mais o que ela faz, ela não sabe por que ela vem na igreja, ela não sabe o porquê que ela é cristã, ela não sabe nada, perdeu a identidade. Então, para nortear essa crise de identidade, para direcionar essa crise de identidade, Pedro, ele vem dividindo suas cartas em 2 cartas, e essas 2 cartas são diretamente relacionadas às igrejas. Umas igrejas num conceito mais amplo e geral. Diferentemente das cartas de Paulo, que é direcionada a uma determinada igreja, tratando um determinado assunto, que tinha um contexto histórico mais preciso, as cartas de Pedro é mais generalizando a igreja. E quando a gente lê as cartas de Pedro, a gente percebe que as 2 cartas são bem distintas. 1 Pedro, ela vem tratando daquilo que é externo, ou seja,
o bom testemunho, o proceder cristão em meio à sociedade, o que você deve fazer, como deve ser o proceder, como você deve falar, como você se deve se portar numa situação difícil. Então, 1 Pedro vem trazendo aquilo que é externo. Agora, 2 Pedro vem trazendo para nossas vidas aquilo que é interno. Ou seja, vem dando bastante ênfase, e a gente vai ver aqui, sobre relacionamento com Deus, sobre comunhão, sobre graça. Vem trazendo também observações para falsas doutrinas e falsos mestres. Então, fazendo esse pano de fundo para a gente entender como está sendo Pedro, como Pedro está escrevendo, Pedro aqui na segunda carta aqui, ele começa a tratar o que é interno. E diz o seguinte, para a gente acompanhar e ter um norte aqui. Graça e paz lhes sejam multiplicadas, estou lendo o versículo 2, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos. É o primeiro ponto que eu gostaria de falar essa noite. Deus, Ele te dá tudo aquilo que você tem necessidade. Amém? E não sou eu que estou falando, a Bíblia está falando. Mas a pergunta que eu faço a vocês, e a pergunta que eu refleti, essa necessidade é no conceito de quem? É no meu conceito ou é no conceito de Deus? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Deus, Ele dá tudo que você precisa, tudo aquilo que você tem necessidade? Dá. Mas a necessidade é no conceito de quem? É aquilo que eu acho? Ou é aquilo que Deus acha que eu tenho necessidade? E isso, às vezes, gera uma crise na igreja, porque muitas vezes a igreja começa a estudar e começa a ler, e começa a ver certas promessas aqui, que Deus está falando que Ele vai dar, que Ele vai fazer, e a pessoa começa a querer, começa a pedir, e começa a gerar um problema sério. Por quê? Porque a pessoa não é atendida. Mas por que a pessoa não é atendida? É falta de fé? Não. Simplesmente não é necessidade, ou simplesmente Deus não achou que você tem necessidade daquilo que você está pedindo. E hoje nós somos muito apegados a coisas materiais. Entendeu? Hoje a nossa vida vive em função de coisas materiais. Entendeu? Hoje dificilmente uma pessoa que já experimentou o WhatsApp consegue ficar sem o WhatsApp. Entendeu? Quando deu uma pane aí de algumas horas aí, ou 6 dias, eu vi gente no meu trabalho batendo a cabeça. Por quê? Não conseguia ficar. Entendeu? E isso era trabalho, o cara não estava nem em casa, pô. Então, era muito difícil. Então, nós somos muito apegados às coisas materiais. Isso já está no nosso DNA, isso já está entranhado na gente. Mas a Igreja de Cristo, ela passou 20 séculos sem ter tudo aquilo que a gente tem hoje, e a igreja sobreviveu. Então não é necessidade. Entendeu? A igreja passou 20 séculos sem ter o que a gente tem hoje. E não morreu e conseguiu sobreviver. Então quando Deus olha, eu não estou fazendo aqui apologia que você não pode pedir, ou que Deus não vai dar, ou que Deus não vai fazer. O que eu estou querendo dizer aqui, que aquilo que a gente acha que é a prioridade, muitas vezes para Deus não é prioridade. E muitas vezes aquilo que eu acho que é necessidade, Deus está olhando para a minha vida e não acha que é necessidade. E a gente se a gente não procurar entender isso, a gente vai começar a entrar nessa crise com Deus. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter a nossa mentalidade alinhada com a mentalidade de Cristo. Isso acho que foi o outro assunto que a gente conversou aqui quando eu estive aqui, sobre a metanoia. É quando eu tenho a minha mente e eu começo a pensar como Cristo pensa. Então, quando eu atinjo esse estágio de pensar como Cristo pensa, eu começo a ver a minha necessidade, e a minha necessidade começa a ser aquilo que Deus acha que é necessidade. Então, quando eu peço, Deus responde. Vocês estão entendendo? Amém? Então, necessidade é o primeiro ponto. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos. Então, a gente já sabe que Deus, Ele nos dá tudo aquilo que a gente precisa. Mas agora a segunda pergunta que eu faço para vocês, mas para quê? Para que Deus nos dá tudo o que a gente precisa? Aí vem dizendo aqui no texto que Deus, seu divino poder, nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade.
Então Deus, Ele te dá tudo aquilo que você precisa por um único motivo: para a vida e para a piedade. Agora, que vida é essa? É algo que a gente precisa entender. E o que é piedade também? A vida, que vida é essa? Essa vida se refere-se à vida com Deus, ou seja, esse relacionamento com Deus. E piedade, eu fui pesquisar os significados de piedade, tinha vários significados, mas o significado que eu achei mais interessante: piedade, ter compaixão pelos sofrimentos alheios, ser afetivo ao seu próximo. Então Deus, Ele promete que Ele vai te abençoar em tudo aquilo que você tiver necessidade, mas com o objetivo de viver para Ele e de viver para os outros. Então, o objetivo central de Cristo suprir todas as suas necessidades é para o objetivo único e exclusivo, para ter a vida. Que vida é essa? A vida com Ele e a vida com seus irmãos. E isso é outro problema sério que a gente tem. Por quê? Porque a gente não tem tempo. Hoje a gente vive uma vida corrida. Hoje a gente sai 4:30 da manhã, às vezes chega em casa 8:30, 9 horas, e quando chega em casa, bota o pé em casa, antes de respirar: papai, Alessandro, papai. Aí tu fica meio desnorteado, e depois a gente vai ver algumas coisas que a gente tem que ver em casa, vai ver, quando vê o dia passou, a gente emenda em outro dia, e como eu falei de manhã, passa uma semana, passa um mês, daqui a pouco o semestre, daqui a pouco o ano, e a gente para pensar, e é só no final do ano que a gente para fazer as retrospectivas de como é que foi o ano. A gente nunca para durante o ano para poder a gente ver. Geralmente no finalzinho do ano, quando está acabando, a gente tem aquele valor emocional, aquele sentimento, a gente é muito preso a datas. Então a gente fala: cara, como é que foi o meu ano? Mas geralmente a gente não para. E Deus quer que o cristão, eu não vou dizer nem um cristão de verdade, porque não existe cristão de mentira, existe o cristão que quer que tenha a vida com Ele e com seus irmãos. E agora, e eu? Não existe eu, pô. Existe agora nós. Entendeu? Então, partindo do princípio que não existe mais eu, existe nós, existe a gente, existe uma preocupação mútua um com o outro. E isso é muito complicado de se viver. Porque foi como eu falei no início. Desde pequeno, a gente aprende a ser assim. A gente aprende a olhar para a gente mesmo. E a gente, às vezes, aprendeu assim, nós aprendemos assim. E quando a gente tem filhos, a gente pega nossos filhos e a gente fala: meu filho, você tem que estudar. Aí minha filha, como está na fase de perguntar, ela fala: mas por que eu tenho que estudar? Aí, qual geralmente é a resposta que a gente dá? Porque você precisa ganhar dinheiro, você precisa ganhar muito dinheiro, você precisa trabalhar, tal. Então a criança vai crescendo com essa perspectiva que ela precisa estudar bastante para ganhar bastante dinheiro, para resolver as suas necessidades, ou poder viver bem, ou ter uma boa qualidade de vida. Não é errado nisso, tem que investir nisso mesmo, tem que estudar, mas a gente cresce com essa mentalidade, enquanto a gente deveria estar ensinando nossos filhos que eles deveriam estudar, eles deveriam se dedicar ao máximo, eles deveriam ser os melhores profissionais, os melhores advogados e médicos. Mas para quê? Para que quando ele visse uma pessoa que tivesse necessidade, ele pudesse ajudar e não pudesse cobrar. Porque Deus deu entendimento. Ou seja, a gente tem uma visão em nós mesmos, ensinamos nossos filhos em ter essa visão em eles mesmos, e por isso que a gente tem essa dificuldade toda de estar olhando para o próximo. Eu não me tiro fora dessa não, eu estou muito dentro desse papo aqui também. Eu também tenho uma dificuldade imensa de olhar para o lado. E a gente acaba ficando bom, e a gente acaba confiando no nosso próprio taco, no nosso próprio conhecimento, e muitas vezes nós vamos resolvendo nossas próprias coisas, e às vezes nós deixamos Deus de lado, porque é muito difícil a gente orar e confiar em Deus, é muito chato a gente esperar em Deus. Deus demora muito para responder.
E muitas vezes é essa sensação que a gente, inconscientemente, a gente tem quando a gente vem para a igreja. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja pensando que a única parte não convertida na igreja é Deus. Por quê? Porque a gente entra na igreja, aí começa o culto, aí o ministro daqui que está iniciando o culto, ele faz aquela oração para começar a amaciar o coração de Deus, aí vai entrar o louvor, e vem a Cristiane aqui em cima, aí a Cristiane começa a louvar, e vai louvando mais, vai louvando, aí o louvor não é a nossa expressão para Deus, mas inconscientemente o louvor passa a ser a gente amaciar o coração de Deus, para quando a gente for orar e for pedir, Deus já está convertido naquilo que a gente quer, Deus já está convertido do que a gente precisa. Então parece que a única parte não convertida da igreja é Deus. E é isso, a gente gera uma responsabilidade em cima do ministro, porque a gente quer as nossas coisas, a gente quer os nossos projetos, e a gente precisa que quem está aqui na frente amacie o coração de Deus, Deus, faça que Deus venha se converter, ficar bem convertido, para quando a gente falar, Senhor, me dá aquilo que eu preciso, e a gente possa ser atendido. Então a gente tem muito isso entranhado dentro de nós, e isso muitas vezes não é algo aparente, isso é bem consciente e bem lá no fundo do nosso coração. E isso me faz lembrar aquela passagem dos discípulos. Os discípulos, quando estavam naquela tempestade no barco, eles foram chamar Jesus no último instante, quando já estava tudo perdido. Mas por que eles não chamaram Jesus antes? Quando começou aquela tempestade, por que eles não foram chamar Jesus? Porque aqueles caras eram bons, pô. Aqueles caras, eles eram pescadores, pô. Eles entendiam do mar. Jesus não entendia do mar, pô. Jesus era carpinteiro, mas aqueles caras eram de praxe naquilo ali, pô. Não era a primeira, não seria a segunda e não seria a última tempestade que eles iriam enfrentar. Então, para que chamar Jesus para poder ajudar? Eu mesmo posso resolver essa situação. Mas o que acontece? No último instante, aqueles discípulos, eles chamam Jesus. Eles estavam acostumados com aquilo que eles faziam. Amém? Segundo ponto foi? Então, o seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Ou seja, Cristo, ele supre as nossas necessidades, todas as nossas necessidades, mas para quê? Para que possamos viver para Ele e para os outros. Agora, como a gente consegue viver para Ele e para os outros? Essa daí é outra questão também, entendeu? E quando eu estava estudando essa palavra, e quando eu estava lendo, na verdade, o primeiro contato que eu tive com ela, eu estava curtindo o Japeri 9 horas da noite. Alguém curtiu o Japeri aí? Ninguém? Só eu? Caraca. Pô, Andressa, me salvou, hein? Então eu estava curtindo o Japeri 9 horas da noite, e graças a Deus eu consegui sentar ainda, porque eu estava morto. Só quem me conhece morto aqui, eu acho que é minha família e a Andressa, né? Que já me contou no ônibus morto. Então eu estava morto. E eu morto, eu falei assim, cara, eu vou desmaiar aqui, vou passar de trem, vou parar lá em Japeri. Eu falei, vou ler, aproveitar um tempo aqui, vou ler a Bíblia. Então, olhei Pedro, eu já tinha estudado a primeira Pedro, eu falei, não, vou estudar a segunda Pedro. E quando eu cheguei nesse ponto aqui, eu me perguntei, mas como eu consigo chegar nesse estágio? Como eu consigo ter todas as minhas necessidades supridas? Como eu consigo viver para Ele e para os outros? Que isso é muito difícil. Hoje a nossa sociedade não vive assim, vive cada um por si. O que Deus está pedindo aqui é algo revolucionário, porque a gente não aprende isso. Aí vamos lá. Então, de tudo aquilo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. E fica tão fácil que vem uma resposta aqui embaixo da outra. Então, a gente consegue chegar nesse estágio da gente viver para Ele e viver para os outros, quando a gente consegue ter o pleno conhecimento daquele que nos chamou. Quando a gente consegue ter o pleno conhecimento a respeito de Cristo. E eu estava estudando até sobre conhecimento, sobre perseguição da igreja. Eu estava estudando, eu gosto muito sobre esse assunto. E eu estava vendo alguns teólogos, e tal, o nosso mestre aqui, o Paulo, alguns teólogos falando que eles consideram, no caso, a opinião deles, que em nenhum momento da história
teve tanto sofrimento na igreja como sendo na igreja primitiva. Então, eu estava lendo algumas matérias que estavam falando que eles consideram a maior intensidade de sofrimento da igreja foi quando se formou a igreja e foi quando se instaurou, na verdade, a nomenclatura igreja, quando as pessoas se reuniam aí. Mas aí eu fiquei pensando, e eu tenho uma opinião minha, eu tenho uma opinião diferente nisso. Eu acho que o maior momento de sofrimento da igreja é no dia de hoje. O maior sofrimento, o momento que a igreja mais padece, o momento que a igreja tem mais necessidade é hoje. Por quê? Vou explicar. Porque quando a gente fala da igreja primitiva, a gente fala de homens que sabiam que era Jesus, que tinham a total consciência de Cristo, homens que entendiam o seu chamado, que sabiam por que eles estavam ali. Então, eram homens repletos de conhecimento de quem eles serviam. Mas qual era o sofrimento deles? O sofrimento deles simplesmente era o corpo, a matéria, era a carne. Então, era sofrimento? Era sofrimento. Mas para aqueles homens, não afetava a vida daqueles homens. Por quê? Porque o seu pensamento estava tão em Cristo, a consciência de Cristo era tão grande, tão forte, que eles já não se importavam mais com essas coisas terrenas. Eles já não se importavam mais com o que haver de vestir, o que vai ser amanhã. Eles não tinham mais esses pensamentos, porque os pensamentos que eles tinham e os pensamentos que projetavam na mente dele era como fazer a vontade do Pai. Então, quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, a gente vê o apóstolo Paulo falando: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Então, o que Paulo estava querendo dizer? Paulo estava tão distante desse mundo, Paulo estava tão fora disso aqui, Paulo estava tão desapegado, que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Então, para ele tanto faz estar vivo ou estar morto. Mas hoje, quando a gente fala de morte, e eu experimentei um pouco essa semana, dói bastante. Tem saudade. Na verdade, a gente não está preparado para a morte. E quando a gente entra em Atos dos Apóstolos e a gente vai ler sobre a vida dos primeiros cristãos, quando a gente vai ver a vida dos apóstolos, e a gente vê que aqueles primeiros cristãos, quase que não sai, embolou. Então, aquelas primeiras pessoas, elas são presas e depois elas são libertas. E ali, enquanto elas estão presas, elas apanham, elas passam todo tipo de privações, passam todo tipo de necessidade. E quando ela sai dali, daquela prisão, com aquelas costas toda alanhadas, cheias de sangue, ardendo, e elas saem felizes e alegres porque se consideraram dignas de apanhar o nome de Cristo. Que loucura é essa? Que doideira é essa? E de fato é uma loucura. Mas como diz, deixa eu ver que eu anotei aqui. Pô, gente, eu não anotei. Eu ainda pesquisei, mas não anotei. Eu acho que é em 1 Coríntios, agora eu não sei, mas eu acho que é 1 Coríntios, que diz que as coisas espirituais é loucura para o homem natural. Então, aquele primeiro cristão sai feliz porque ele foi considerado digno por apanhar em nome de Cristo. Isso é loucura demais para a gente poder entender. A gente não consegue ter essa mentalidade porque a gente está muito preso aqui. Enquanto aqueles homens, eles estavam totalmente presos a Cristo, estavam totalmente presos à sua ideologia de vida, que era Cristo, estava totalmente preso aos padrões daquilo que Cristo determinou que se fosse vivido. E a gente vê, deixa eu ver que tem mais gente aqui. E como foi falado uma vez no Falando sobre Igreja, acho que foi o mestre Paulo que falou que a igreja ela crescia à medida que derramava sangue. À medida que sangue ia sendo derramado dos cristãos, daqueles que pregavam o evangelho, daqueles que abraçavam a causa, a igreja ia crescendo em cima desse sangue. E ninguém ruía a corda, ninguém saía fora
Mas hoje, quando a gente fala de igreja, a gente fala de um grupo de pessoas, 42 milhões,3 de pessoas que muitas vezes não sabe direito nem explicar aquilo que ela crê. 42 milhões,3 de pessoas que não sabem nem o que elas são, por que elas acordam, por que nós estamos em pé, por que respiramos. Então assim não tem como muitas vezes a igreja sobreviver só pela graça de Cristo mesmo, nas nossas vidas. Então eu considero hoje, nessa pós-modernidade, o período de maior sofrimento da igreja, porque a igreja não tem conhecimento, a igreja não tem tempo, a igreja está presa em conquistar coisas. Hoje o foco da igreja é bens materiais, hoje o foco na igreja é uma conta gorda, hoje o foco da igreja é tudo aquilo que é terreno. Dificilmente hoje a igreja foca naquilo que é o espiritual, é a nossa dificuldade. Então hoje a gente não tem conhecimento naquilo. E por falta de conhecimento, não vou nem falar que se estourar uma perseguição, se aqui foi igual a China, se aqui começar a matar cristão, não vou nem chegar a esse ponto. Por falta de conhecimento, se alguém num dia não muito apropriado falar um pouco mais forte com a gente se magoa, e isso já é o suficiente para a gente poder sair da igreja e falar: não, eu não vou mais na igreja, aquele irmão me magoou. Falta de conhecimento, falta de Bíblia, falta de oração. Então hoje a igreja padece nas próprias meninices por falta de achar tempo nas coisas de Deus. Beleza? Fechamos 3? Amém? Então, seu divino poder nos deu tudo aquilo que necessitamos. Então Cristo, Ele te dá tudo aquilo. E eu estou sendo bem enfático para que durante essa semana essas frases e esse versículo possa estar bem marcante na nossa mente. Então, seu divino poder nos deu tudo aquilo que necessitamos. Então Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos para que possamos viver para Ele e para os outros. Mas como a gente consegue isso? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. E como é que é essa vida? Essa vida é para a sua própria glória, é o finalzinho do versículo 3. E essa vida é para a sua própria glória e virtude. E esse é outro ponto que a gente entra aqui, o ponto 4. Nós vivemos, o cristão vive para a glória e para a virtude de Deus. Unicamente isso. Mas hoje, nós como cristãos, nós estamos aprendendo a viver para a nossa própria glória e para a nossa própria virtude. Hoje é o contrário. Hoje Deus, Ele nos serve para que nós possamos viver bem nesse mundo, para que nós possamos ser reconhecidos, para que nós possamos ser olhados, para que nós possamos tudo mais. Por quê? Porque a glória hoje é da igreja. Hoje a glória é nossa, hoje nós vivemos para a gente. No caso, Deus, como tem todo o poder, Ele nos serve. Mas não, o cristão, ele vive para a glória e para a virtude de Deus. E viver para a glória e para a virtude de Deus, eu acho que hoje eu só estou dando notícia ruim, nem sempre é um sinal de um final feliz. Nem sempre vai terminar igual naqueles filmes que eu gosto de ver, que a cara apanha, o cara cai do prédio, o cara faz não sei o quê. Aí quando eu penso que o cara vai morrer, daqui a pouco o cara vai e no final ressuscita, sei lá, e o cara vive. Esses filmes bem de ação, nem sempre vai ter esse final. Eu não posso dizer que você vai ter um final feliz se você for ser um cristão, porque Deus, Ele não tem compromisso com o final feliz. Mas uma coisa eu garanto para você: mas você tem a garantia de viver plenamente com Deus. Essa garantia eu te dou. E essa é a garantia que Estevão teve. Estevão morreu novo, tinha mais vida pela frente, mas morreu por causa da fé, morreu com uma convicção. E a história desse cara é tão tremenda, mas tão tremenda, que esse cara, quando ele está no sinédrio, quando ele está sendo julgado, ele está sendo interrogado, o sumo sacerdote, o sacerdote não tinha como pegar aquele cara, porque aquele cara era cheio do Espírito Santo, aquele cara tinha o pleno conhecimento, sabia tudo de Cristo.
Então ele pagou algumas pessoas para que mentisse, porque eles não conseguiam pegar Estevão em falha nenhuma. E Estevão vem relatando toda a história, cara fantástico. Mas em um certo momento, quando ele estava ali sendo arguído, ele olha para o alto, e quando ele olha para o alto, ele não vê nada, ele vê tudo descortinado, e ele vê Jesus Cristo em pé à direita de Deus. Gente, vocês têm noção do que é isso? A gente perdeu a capacidade da gente vibrar com as coisas espirituais. Hoje a gente vibra, se a gente compra um carro novo, a gente vibra. Hoje a gente curte quando a gente consegue ganhar uma casa nova, ou alguma coisa que a gente tanto quer, ou alguma coisa, não vou dizer que não seja importante, mas o cara olhou para o alto e ele viu o céu aberto. Ele viu Cristo à direita, ele viu Cristo em pé, à direita de Deus. Ele viu Deus. E o cara morreu, mas o cara viveu plenamente com Deus. E você viver muito, e ter um final feliz, é muito pouco do que tu viver plenamente com Deus. Você ser completo na sua vida. E aí a gente começa a ver, quando a gente fala de igreja, uma parcela de pessoas que acham que é igreja, e como eu falei no início, ela fundamenta a sua vida naquilo que é social, ela fundamenta a sua vida naquilo que é valores e princípios sociais, e ela passa a ser um reflexo da sociedade. Quanto à igreja de Cristo, ela assume esses valores aqui que eu estou comentando agora, ela assume esses princípios. Então, quando uma pessoa vê essa pessoa, não tem como confundir. Ela vê a imagem de Cristo na vida dessa pessoa. Então, por isso que a gente vê crentes que são mais um na sociedade, como o Michel pregou, que são pessoas boas. Não estou dizendo que não são pessoas boas, são pessoas boas, excelentes, pessoas amigas, mas são pessoas que não conseguem impactar. Por quê? Porque ela está totalmente voltada, os seus princípios, valores, para aquilo que a sociedade determina, a sociedade prega. Enquanto o crente ou o cristão, que nós estamos falando de fato com princípios e valores, Cristo determina a vida dela. Então ela passa a ser um reflexo vivo daquilo que Deus é. Então por isso, quando a gente estuda a vida desses primeiros apóstolos, dos primeiros cristãos, a gente vê coisas que hoje a gente não vê mais. Por quê? Porque eram pessoas que viviam intensamente aquilo que elas criam. E outra coisa que eu acho fantástico aqui, e me fez lembrar quando eu estava meditando essa palavra, foi quando Jesus ele vai ser batizado, ele vai passar ali pelas águas, por João Batista. No momento que ele é batizado, o céu se abre e ouve-se uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho alegria, em quem deposito o meu gozo, em quem tudo isso. Agora a pergunta é: qual é a afirmativa de Deus quando Ele olha para dentro da gente? A pergunta é: qual é a declaração que Deus faz quando Ele olha para mim e para você? Isso é algo para a gente poder pensar. Porque é como o Michel falou hoje, e eu também comentei, acho que eu já comentei hoje também, a gente entra e sai daqui durante um ano, muda o ano, daqui a pouco a gente está entrando e saindo daqui. Mas na verdade, o que Deus pensa da gente? O que Deus pensa de mim? O que Deus pensa de você quando você está sozinho? O que Deus pensa de mim quando eu estou sozinho? O que Deus vê internamente? Porque aqui para mim são todas pessoas excelentes. Eu já me conheço, né? Então não posso falar que eu sou excelente. Mas são todas pessoas excelentes. Vocês devem olhar assim para mim e falar: pô, aquele cara ali deve ser o cara, mas não sou nada, cara. Sou muito fraco mesmo, entendeu? Só quem sabe um pouquinho de mim é a Daniele, entendeu? Mas o que Deus vê? Então, Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas.
Então Deus aqui, a gente vê aqui que Deus, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Isso daí que é um negócio muito bom. Por quê? Porque as promessas de Deus é algo que a gente sempre comenta porque é algo que a gente gosta. E eu já conheci pessoas que gostavam tanto de promessa. É bom, não estou falando que é ruim não, eu gosto também. Que gostavam tanto de promessas que sabia quantas promessas tinham na Bíblia, no número. Tu sabe essa, Michel? Sabe não? Pô, Michel, me deixou na mão. Entendeu? Sabe o número exato de quantas promessas são, onde é que está escrito, onde é que está aqui, onde é que está ali. Mas a pergunta, essas grandiosas promessas, essas preciosas promessas que Deus nos dá, que está na Bíblia, que é a verdade e que Ele já liberou para a gente, é para quê? Hoje eu estou fazendo um monte de pergunta, né? Então vamos lá. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas se tornassem participantes da natureza divina. E ser participante da natureza divina é algo muito forte. É algo que muitas vezes a gente lê aqui e passa batido. Pô, nós vamos ser participantes da natureza divina. Mas é algo muito forte para a vida do cristão. É muito forte para a prática cristã. E isso eu peguei um estudo aqui de participante da natureza divina. Peguei a carona aqui do Charles Spurgeon. E ele fala que ser participante da natureza divina não significa que você vai se tornar igual a Deus. Mas ele vem falando que o primeiro homem, Adão, ele foi criado à imagem de Deus. Assim também nós, por intermédio da graça, somos criados em um sentido divino. O que Spurgeon está falando? Ele está falando que quando a gente fala de natureza divina, não está querendo dizer que você vai compartilhar daquilo que compartilhar de ser igual a Deus, de ter essa divindade dentro de você. Não vai acontecer isso. Mas o que acontece? Assim como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, pela graça, você recebe você se torna participante de uma natureza divina. Como graça, somos feitos pela graça, como Deus. Se Deus é amor, você automaticamente, por você ser participante da natureza divina, isso te contagia e você passa a amar. Se Deus é a verdade, automaticamente nós nos tornamos a verdade e amamos aquilo que é verdade. Se Deus é bom, automaticamente nós somos bons. Então, e ele deu um exemplo aqui muito forte. Assim como o sangue que corre na cabeça é o mesmo que corre nas mãos, a vida que se manifesta em Cristo é a mesma vida que se manifesta na gente. Então, por isso que quando uma pessoa ela olha para a vida do cristão, ela é impactada. Por que ela é impactada? Porque aquele camarada que é cristão, ele participa de uma natureza divina. Ou seja, aquilo que é atributo de Deus automaticamente se manifesta nele. Mas para isso, ou por meio disso, que Deus ele faz cumprir as suas promessas na nossa vida. E muitas vezes a gente quer as promessas de Deus para a gente se dar bem, ou a gente ficar tranquilão, a gente ficar folgado. Mas Deus ele cumpre as promessas para que nós possamos participar de uma natureza divina, nós possamos experimentar, ou nós possamos ser dele de acordo com o atributo dele. Então o cristão, ele olha para o lado, ele consegue amar, ele consegue ter compaixão, ele consegue ser de verdade, ele consegue ter vivificado no seu corpo aquilo que se manifesta em Cristo. E a gente vai ter um exemplo muito claro quando a gente fala das videiras e dos ramos. Quando Cristo fala que Ele é a videira e nós somos os ramos. O que Cristo está querendo dizer ali? Ele está querendo dizer que aquele conteúdo, aquela seiva, aquilo que passa pelo caule, que vem da raiz, que dá a vida, aquilo também passa pelos ramos.
e quando ele passa pelos ramos, ali frutifica, ali cria frutos. Então nós, como os ramos, nós recebemos essa vivificação vinda de Cristo. Nós recebemos essa manifestação de Cristo, esses atributos de Cristo, e passa pela gente e são manifestos aí fora com as pessoas. Então, quando as pessoas olham para a gente, ou isso deveria olhar, as pessoas falam: cara, mas você é diferente. Mas por que você é diferente? Porque as pessoas veem diferença porque nós estamos refletindo Cristo, mas ela não consegue ver, porque o pecado encobriu a visão dessas pessoas. Então ela não consegue ver, ela não consegue ter dimensão do que está acontecendo, mas ela sabe que tem alguma coisa diferente. Então por isso que o cristão é diferente. Ele não é diferente porque ele é imposto, ele não é diferente porque ele bate o pé, ele não é diferente porque ele usa um terno para poder pregar aqui em cima. Ele é diferente por causa da consciência dele que ele tem de Cristo. Por isso que ele é diferente. E para poder finalizar, me dá uma moral aí, Michel, agora não vai fugir não. Eu estava vendo um vídeo hoje, antes de vir para cá, já tinha visto. É um vídeo que eu gosto bastante, não sei quem conhece. Um projeto chamado Intervenção Rio. Alguém conhece aí? Intervenção, conhece, Michel? Intervenção Rio. Eu estava vendo esse vídeo desse projeto Intervenção Rio, que eles pegaram 20 jovens desse período pós-moderno, 20 jovens que tem esse conceito bem afiado, jovens inteligentes. Pegaram 20 jovens instruídos que têm convicção daquilo que ele está falando. Pegou uma pessoa sem entendimento, tipo aquela pessoa que tu pergunta: você gosta disso? Gosto. Mas por quê? Porque gosto. Não. Pessoas que sabiam o que estava falando e foram querer saber, através desses 20 jovens pós-modernos, o que eles achavam da igreja. E rola o vídeo, aí vem passando a aparência deles, a foto deles, vem passando a profissão deles, o que eles são, o que eles fazem. Pessoas até bem-sucedidas na sociedade, pessoas com intelecto, com inteligência. E a resposta foi o seguinte: uma pessoa botou assim: o que é a igreja? Não é a casa de Deus. O que é a igreja? Máquina de fazer dinheiro. O que é a igreja? Problema. O que é a igreja? Lugar da ignorância. O que é a igreja? Sistema carcerário. O que é a igreja? Último lugar a frequentar. O que é a igreja? É onde se perde a vida. O que é a igreja? É um sistema político disfarçado. O que é a igreja? É onde Jesus não está. O que é a igreja? É um comércio espiritual. O que é a igreja? É um fanatismo. Então isso, não sei se deu 20, eu acho que não deu 20 porque eu não anotei todos. É isso que pessoas aí fora pensam de igreja. Mas por que elas pensam assim? Porque a igreja de Cristo ainda não se revelou. Por quê? Porque a igreja hoje está voltada em si mesma, está voltada em seus próprios interesses, ou está voltada naquilo que ela acha certo. E esse projeto, ele fez uma pergunta bem interessante. Dizemos que Cristo é a resposta, mas para qual pergunta? Será que a gente conhece a pergunta que esse mundo faz? Então a gente fala: pô, beleza, não, tranquilão, pô, Cristo é a resposta. Mas Cristo é a resposta para qual pergunta? E esse mundo, e a gente conhece a pergunta que esse mundo faz para a gente?
algo que na verdade nos define, é algo na verdade que diz realmente quem nós somos. Não tem como ter meias palavras, não tem como ter verdades. É um padrão, é um princípio, é um ensinamento. E esse Intervenção Rio, não ainda conheço esse projeto por completo, mas já vi alguns vídeos, acompanho assim bem superficialmente. Eles têm uns slogans para cada projeto que eles fazem bem interessante. Um desses que eu achei bem interessante, eu gostaria de compartilhar, é Intervenção Rio, e embaixo vem lutando para servir como Cristo serviu. E o outro projeto que eles fizeram, eles colocaram: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque é assim que a igreja se considera hoje, sem ser. Hoje a igreja tem um conceito mais elevado de quem é, do que nós somos. Muito mais do que nós somos. Então que a gente possa pensar, e sempre quando eu troco uma ideia lá em cima com os adolescentes, eu procuro trazer uma mensagem central, porque às vezes eu vou falando tanta coisa, mas para poder ficar fixo naquela semana, para poder pensar, refletir e até mesmo buscar entendimento sobre aquilo. E eu gostaria de terminar trazendo essa ideia com uma pergunta: será que nós somos cristãos? Porque na hora que eu estava lá no Japeri, lá queimando isso aqui, eu falei: meu Deus do céu, estou sendo reprovado em algumas etapas, preciso voltar e melhorar mais. Isso aqui eu estou tranquilo, mas isso aqui eu já não estou tão tranquilo. Então, na verdade, nós estamos num processo da vida cristã a cada dia. A cada dia nós estamos nos aprimorando para tentar, igual ser essa frase aqui, para servir como Cristo serviu, tendo um modelo único de Cristo, sem se deixar influenciar com aquilo que a sociedade fala, com aquilo que a sociedade prega, com aquilo que a sociedade ela tem de modelo. Que possamos ser cristãos a cada dia. Amém? Pai, obrigado por esse momento de reflexão. Obrigado por esse momento que a gente aprende um pouco mais. E às vezes o aprendizado é até um pouco dolorido, mas é um aprendizado. E algumas vezes nós não aprendemos na teoria, mas aprendemos na prática daquilo que precisamos ser, porque na nossa vida, às vezes, sem perceber, nós temos coisas que precisam ser retiradas. Tem coisas na nossa vida que ocupam o teu lugar, e muitas vezes entramos por essa porta e cantamos para ti, para que só venha tomar o teu lugar. Mas como que nós já temos o primeiro lugar? E cantamos canções fortes como Sem Limites, Me Entregarei. Como nós vamos nos entregar sem limite, que nós estamos cheios de coisas, cheios de tralhas desse mundo. E muitas vezes cantamos: te dou meu coração, receba a melhor da minha adoração. O quanto na verdade o nosso coração está cheio dessas coisas seculares. Nosso coração está embutido de bens materiais, daquilo que é bom, daquilo que é agradável, mas que só possa gerar mudanças na nossa vida, para que nós possamos ser do jeito que o Senhor quer que nós sejamos, para que nós possamos ser um reflexo em meio a essa sociedade tão decadente, de como tu és, para pessoas que pensam um pensamento totalmente avesso daquilo que é a igreja, possam reconhecer o verdadeiro sentido de igreja,
Em nome de Jesus, Senhor, fica conosco, nos leva para os nossos lares em segurança, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa semana, nos livra dos acidentes, nos dê paz e que essa palavra venha ficar frutificando no nosso ser, na nossa mente, para que no tempo oportuno ela possa dar frutos. Para o tempo oportuno a gente possa olhar e falar: cara, gerou fruto. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, boa noite. Fica na paz.